agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui. Agradeço também a diretoria do Círculo, os nossos irmãos aqui presentes, a gente conversar um pouquinho essa noite sobre um tema que foi pauta do último livro que eu psicografei, que é o livro Consciência Espiritual, através do espírito do Confúcio. Essa obra ela houve um acompanhamento, né, do Dr. Claudinei Bittar, que é um cirurgião, e ele recebeu, através dessas nossos encontros quinzenais, os temas, né, que iriam conduzir esse livro. Então, de maneira espontânea, através da projeção astral, ele se associava a ele, trazia os títulos, e aí os textos eram transmitidos através da psicografia. Um ponto dentro desse livro, que através da inteligência artificial, das descrições, através da clarividência, foi possível trazer a imagem de Confúcio, como está ilustrada na capa da palestra. Essa era a forma física que assim ele possuía, né? Esse livro, ele começou com uma frase, que ela faz parte da folha de rosto do livro, que eu achei importante compartilhar com vocês, porque acho que ela reflete muito bem a condição que a gente deve se encontrar, como nós nos colocamos assim na condição de discípulo. Para compreender a missão de vida que nos foi confiada, é necessário mais do que estudo e dedicação, mas a aceitação que seremos transformados em um grão de areia e transportados pelo vento para preencher o espaço vazio do universo. A gente compreende, né, a necessidade que a gente tem de se diminuir e de se apagar, não é? E de se tornar, talvez, até imperceptível. Muitas vezes nós compreendemos a nossa jornada, a nossa caminhada de vida, não é? Fazendo alguns prognósticos, mas o que nós vamos percebendo ao longo dessa estrada, não é? Que existe um caminho que já foi determinado. E que muitas vezes, se nós tivermos assim essa consciência, nós iríamos assim atrapalhar o próprio destino. Então, aquele exercício de falar pouco, né, de ouvir mais e manter assim o terceiro olho, não é? O olho que enxerga as coisas além de como realmente elas são, é o que deve prevalecer assim nesse momento. O encontro com o Mestre, que foi o primeiro capítulo, ele chegou de uma forma importante, porque nós encontramos na nossa caminhada muitos mestres. Aqueles que vão dar a sua contribuição importante no início, aquele que vai trilhando, aquele que vai chamando a atenção, né? Aquele que vai fazendo de alguma forma você compreender aquelas coisas que fazem parte da vida de um iniciado, né? Porque normalmente a gente chega a essa conclusão através do caminho mais doloroso, né? Então, normalmente a gente vai encontrar esse caminho através da dor e da dificuldade. Entretanto, o que nós sabemos, não é? É que um mestre ele não interfere, não é, no caminho do seu discípulo. Ele sabe que as lições que ele está passando ali naquele momento são importantes, né, para reconstruir um ser. Então ele coloca como compartilhamento do conhecimento será a solução dos maiores problemas enfrentados pela humanidade. Um gesto puro e nobre de ensinar poderá salvar uma vida que se encontra mergulhada no pântano de descaso. O saber conduz à libertação e descoberta de si mesmo, tornando o homem pleno em valor e dignidade.
Um aprendiz tem muito a ensinar ao seu mestre, ou àqueles que portam algum conhecimento. Ele faz aflorar, despertar preciosas lições que ficaram adormecidas. Esse é um ponto importante, por mais que nós tenhamos assim algum conhecimento, né? Quando alguém busca em cada um de nós algum tipo de referência, é uma oportunidade, né, que cada um tem realmente de se aprofundar, não é? Ou de rever aquilo que ele já conhecia. Porque a gente sabe as fases da vida, o conhecimento, as experiências que nós vamos tendo, ela vai ao longo do tempo moldando a nossa opinião. E naturalmente, né, esse como um processo natural, sabemos das demandas que o mundo tem. E aqueles que vão buscar, não é, as demandas que tem, cada dia surge um novo problema, a cada momento nós temos que encontrar uma solução para resolver algo, não é? Então, seja na condição de filho, na condição de pai, de amigo, de uma certa forma nós estamos ainda trocando essa experiência e servindo muitas vezes de espelho, né, para aqueles que caminham ali ao nosso lado. Ele tratou um capítulo, e essas gravuras que foram colocadas em Nanquim, elas fazem parte da página de cada capítulo, né? Então essas ilustrações, elas vêm de uma certa forma como um arquétipo, para deixar aficionado, né, em nossas mentes. Ele tratou esse capítulo como a pérola da lucidez. Uma pérola é criada dentro de uma ostra por defesa orgânica, uma reação contida na própria natureza. Anulando um corpo estranho, leva um tempo para torná-la numa joia valiosa. Faço a mesma comparação com os problemas que adentram na vida de cada ser. Eles podem tornar-se cada um uma pérola preciosa. O percalço tem um papel importante na eliminação de um karma, que foi criado em alguma ocasião por estar desatento ou ter ido contra uma grande lei universal. Às vezes, né, portadores de tantos defeitos que ainda nós temos, né, algumas coisas que a gente ainda precisa trabalhar para poder se libertar, ele traz um cenário que essa imperfeição, ela pode tornar e permitir que a gente forje através dessas experiências, às vezes até muitas vezes negativa, como uma pérola, não é? Como algo que vai reluzir, algo que vai poder ajudar alguém, né? É natural que quanto mais conhecimento a gente passa a obter, nós temos a dificuldade, né, de viver, né, assombrado ainda pelos nossos defeitos. Só que não tem muito o que fazer, porque esse é um processo natural, né? É um processo de transformação que todos nós ou passamos, ou estamos passando, ou nós iremos passar um dia. Entretanto, é importante saber compreender que nós não podemos ficar parados no tempo ou querer voltar nele e corrigir uma coisa que não tem mais jeito. Então, existe a necessidade desse olhar para trás, mas somente como olhar uma cicatriz ou uma experiência mais difícil que a gente passou, mas para que a gente não venha futuramente cometer os mesmos erros, né? Nunca foi dito, né, que nós não poderíamos errar. O que não tem muito sentido a partir do momento que nós temos o conhecimento dessa lei que rege o universo, a gente persistir nas mesmas coisas. Então nós temos um coração, nós temos um pensamento, nós temos uma razão que está sentada acima da nossa cabeça. Então, é a partir dela, não é, que nós vamos fazer esse caminho para poder se libertar.
que nós, né, efetivamente, estamos aí atravessando esse nosso momento de libertação. Esse capítulo, ele fala sobre a sombra da maldade. Cada um tem o seu próprio céu sobre sua cabeça, quando tem as rédeas da consciência desenfreadas, decidido por um coração doentio. Exemplos são deixados no mundo, não para amedrontar, mas para termos cautela por onde andamos e pisamos, pois sempre existirá serpentes venenosas em toda parte. Quando esse capítulo foi escrito, através dessa projeção, eu fui levado a um lugar onde eu pude ter contato com seres, né, que fizeram parte do nosso passado. Nós não precisamos se esforçar muito, né, para olhar 500, 600, 700 anos atrás, 1000 anos atrás, né, nas antigas civilizações, onde tudo era decidido na base da espada. Então, com certeza, sobre os nossos ombros, pode ocorrer de ter homicídios, né? Pessoas que a gente ceifamos a vida, naquela condição de se defender, de dominar, né? De possuir. Então, tudo isso é um legado que ficou lá atrás. Embora que muitas coisas, algumas guerras, né, tiveram que existir, nós não podemos desconsiderar que muitas delas fizeram parte das nossas reencarnações. Então, dentro de uma jornada, né, de uma iniciação esotérica, que essa daqui foram pautadas em 33 passos, né? São 33 capítulos. Nós temos um momento na vida onde a gente vai se encontrar com esse momento mais sombrio. Todos nós aí, em algum momento, vamos ter que passar pela porta estreita, se assim ainda não o passamos. É a questão a gente não deixar se influenciar, né? Não se deixar se levar por sentimentos que muitas vezes querem tirar a gente fora de um caminho, de um propósito, né? Eu costumo dizer que aquelas dificuldades e os males que existem na nossa vida, elas não são por culpa da influência espiritual ou por conta de um mal que alguém desejou a cada um de nós. Mas muitas vezes ele ocorre pelo tipo de abertura que nós damos, pelas portas que nós deixamos abertas muitas vezes, né? E a porta mais arriscada para a gente deixar aberta realmente é a porta do coração. Às vezes a gente não tem muito crivo, né, na hora da gente abrir essa porta, seja para alguém, ou seja mesmo, né, aberta pelo campo dos nossos sentimentos. Então, a gente sabe que o bem e o mal existe, né? Onde começa um, a gente sabe que termina o outro. Ele traça a verdade da Trindade. E ele trata essa verdade em 3 níveis, né? Então ele fala o tempo com sua extraordinária sabedoria e paciência lhe apresentará a verdade relativa, pois ela tem certa duração, visto que não pode conter a verdade integral. Durante certo período, contemplará elementos que atendam às expectativas e necessidades temporárias de cada indivíduo. Como bússola, servirá para indicar o roteiro que cada ser deve seguir,
Entretanto, por carregar ainda o coração aprisionado às condições do mundo, não consegue enxergar toda a realidade espiritual. Então, nesse passo, a gente sabe que no começo da nossa vida, no começo da nossa história espiritual, nós temos a nossa verdade pessoal, que é aquela verdade ainda que se discute em bancadas, em rodas de conversas, onde cada um ele acaba colocando o seu próprio ponto de vista. Só que com o tempo a gente vai entender que isso não são coisas para ser discutidas, não é? Porque essa verdade ela já é parte integral de cada ser. Chega um momento que a gente tem essa verdade relativa, né? Mas para ter a verdade relativa, a gente vai ter que sair do lugar que a gente está. Às vezes, a condição que nós nos encontramos não permite ter essa visão. Eu fiz essa analogia na última palestra. Então, enquanto você está dentro de casa, você só vai ver aquilo que está dentro de casa, né? Se você subir no telhado da sua casa, você vai ter uma visão dos seus vizinhos. E aquelas conclusões que a gente tinha sobre eles, sobre a vida deles, o que eles faziam, que muitas vezes só era perceptível através do som, uma vez que existem os muros, né, que separam a nossa vida com a vida do nosso semelhante, a gente passa a ter a visão, uma visão mais ampla, mais acessível, né? E chega um momento onde que a gente vai abandonando alguns hábitos, né? A gente vai aceitando essa verdade ela começa de fato a fazer essa mudança, né? Essa transformação no nosso coração, nós chegamos até a verdade absoluta. Então essa verdade absoluta ela não tem cor, não é? Essa verdade absoluta ela é transparente. Essa verdade ela é regida apenas por um mecanismo, né? E esse mecanismo é o Dharma. E ele já traçou esse caminho para que cada um encontrasse com ela no momento certo, né? Então, eu acredito que a figura do posicionamento é a figura central da nossa vida. Porque à medida que a gente se posiciona, a gente se coloca naquela condição, a gente sabe que o arquiteto, né, ele pode fazer a movimentação para te trazer para mais perto dele. Esse capítulo ele trata como ressonância cósmica. A todo tempo geramos informações telepáticas, que são percebidas e identificáveis por aqueles que se encontram na mesma vibração. E são carregadas não somente de energias, mas de sentimentos também que conduzem cores ou palidez, perfumes ou odores. Com aqueles que transitam na mesma faixa vibratória, um processo complexo se desenrola além do que nossos olhos possam alcançar. Todos nós, através de palavras, pensamentos e ações, nós geramos efeitos olfativos, que chega ao perfume ou chega, né, ao odor. A gente sabe que no passado, na década aí de 70, foi criada a Photokiller, não é? Onde houve a possibilidade da fotografia da áurea de cada um. Então, nós mudamos constantemente a cor da nossa áurea e o nosso perfume. Tudo isso de acordo com o que a gente pensa, fala e faz, né? Então, o universo nos conhece por esses efeitos. O espírito ele tem essa condição da percepção de quem é a pessoa, o que ela faz, o que ela pensa e o que ela fala, através dessa geração de informação. Então, aquela questão que a gente tem hoje, preocupação no mundo, de conservar a natureza, o meio ambiente, não tem como a gente pensar que nós somos
paulistanos só. Nós somos brasileiros, nós somos sul-americanos, nós somos terrestres, né? E somos seres universais. E ter essa consciência universal, né? Ela amplia realmente a nossa caminhada. Porque isso já era feito no passado, né? Aquilo que os povos antigos mais faziam, realmente era olhar para cima e procurar nas estrelas os seus alinhamentos e fazer, né, essa relação deles com a nossa própria vida. Então, existe um time, existe um tempo certo para cada um despertar. Por isso que nós não podemos acelerar processos. Como nós não podemos também ver uma borboleta que está como largatinha no casulo e querer ajudar ela a romper, facilitando a sua saída. Fazendo isso, ela vai enfraquecer e nunca vai conseguir voar. Assim também é o caminho de um discípulo. Nós não podemos fazer a lição dos nossos filhos na escola. Assim os grandes mestres também não podem fazer conosco. Então, a gente não vai conseguir nada pronto na nossa frente. Nós vamos ter que buscar. É somente através da busca sincera, a busca com amor, com respeito e praticando aquilo que a gente aprendeu. Porque se a gente não praticar, nós seremos como um livro fechado, guardado numa biblioteca. Agradeço de coração que todos possam refletir um pouquinho, né, sobre o nosso papel no mundo, a consciência espiritual pela qual cada um de nós estamos conduzindo a vida e chegarmos, né, aonde o arquiteto aguarda que cada um de nós venhamos a chegar. Namastê.